Saúde a todos os ouvintes com a santa e gloriosa paz do Senhor. É um prazer estarmos novamente trazendo mais uma lição da Escola Bíblica, essa revista abençoada, que tem sido para as nossas vidas, que tem por título Os Dons Espirituais e Ministeriais. Nossa revista do segundo trimestre, que já está chegando ao fim, E temos a esperança de que em breve possamos estar reunidos presencialmente, Calor humano é sempre o melhor, glória a Deus. E nossa lição de número 11, ela tem por título o presbítero, bispo ou ancião, Nós vamos falar um pouco, estudar um pouco sobre essa função, esse ministério tão importante dentro da igreja local e que é um dom também dado por Deus, Aleluia. E antes de iniciar essa lição, eu gostaria que todos os ouvintes, que nós pudéssemos curvar nossas cabeças e orar ao Senhor, pedindo a luz do Espírito Santo, para que nós possamos compreender e viver essa lição também, amém? Vamos lá. Pai querido, Pai amado, nós estamos, Senhor, reunidos, Senhor, de forma remota, para estudar um pouco da Tua Palavra, Senhor. Nós te pedimos a Tua presença com cada um que dedique o seu tempo a esse estudo, Senhor. Vão ser aqui alguns minutos, mas nós cremos que Tu, Senhor, é o nosso melhor mestre, Que Tu possa, Senhor, ser conosco e nos abençoar, para que nós possamos compreender e levar para a nossa vida, praticando de forma melhor e mais agradável a Ti, Senhor, os dons que Tu tem nos dado. Fica com cada um, Senhor, que está ouvindo esta aula. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O texto áureo da nossa lição está lá em Tito, a carta de Tito, capítulo 1, versículo 5, e diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros. Aleluia. A recomendação aqui de Paulo, a Tito. A verdade prática diz: o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Glória a Deus. Vamos ver o importante papel, dessas pessoas que se intitulam bispos, presbíteros ou anciãos. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo a Tito, Nós já lemos aqui um trechinho, já lemos o versículo 5 do capítulo 1 e vamos continuar também aqui na leitura bíblica em classe. Diz assim a palavra de Deus. Tito, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7, amém? Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Aleluia. Tem muitas qualidades aqui já nesse trecho. Aleluia. E em 1 Pedro, capítulo 5, os versículos do 1 ao 4. Diz assim Pedro, para nós, recomendação cada vez mais atual, para os nossos dias. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Aleluia. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aleluia. É uma promessa também para todos esses homens que se dedicam, e que são tão importantes na casa do Senhor. Aleluia. Nós vemos que a igreja local, ela é o corpo invisível de Cristo, num tempo e num espaço. E o comentarista ele ainda diz que é preciso haver uma liderança, que norteie
e que oriente e que administre com sabedoria. A gente sabe que tem o pastor, né, à frente do rebanho, e os seus auxiliares, e os presbíteros estão nessa importante função, né, de auxiliar diretamente aos pastores, né? Apesar dessa importância titular do pastor, a igreja local também ela deve contar com um grupo de obreiros aptos a ensinar e a administrar a igreja local. Amém? Glória a Deus. Na introdução, a gente vai ver aqui que a multiplicação das igrejas no primeiro século exigiu que os apóstolos nomeassem novos líderes, né, para as comunidades cristãs que estavam surgindo ali rapidamente. Os apóstolos eles eram supervisores gerais e os presbíteros eram os pastores das igrejas locais, né? Os apóstolos eles viam ali pessoas qualificadas e já determinavam ali cada local onde eles iriam administrar, sempre sob a supervisão dos apóstolos. E a hierarquização ela só foi implantada no terceiro século, né, com o surgimento do clero romano. Hoje nós temos as lideranças dos departamentos de senhoras, de jovens, de crianças, e a gente não vê na Bíblia, né, porque ali era outra realidade. Com o crescimento das igrejas, é necessário que hajam essas lideranças menores, que não há uma titulação, são apenas chamados como líderes, mas que são também de fundamental importância na administração da igreja, para melhor administrar a igreja do Senhor, né? E nas escrituras a gente vê que só citam essas funções oficiais, né? Os presbíteros, diáconos, pastores, mas são necessários nos tempos atuais e são tão importantes quanto, né? Cada um que compõe o corpo de Cristo, que é a igreja, tem a sua função e tem grande importância, né? Mesmo que não tenha um cargo, mas você ora, você é um membro participante e você é super importante e especial, amém? Todos são, né, importantes e há lugar para todos na obra do Senhor. Glória a Deus. O ponto central, né, da revista, a gente vê que diz o seguinte: o presbítero zela pela administração e a vida espiritual da igreja local. Então, há necessidade dessas pessoas, né? Há uma necessidade de auxiliares no trabalho do Senhor, amém? A gente vê que a função de um presbítero é quase como a função do pastor, né? Se assemelha muito, né? Tanto é que muitas vezes a gente chama os presbíteros, né? Os pastores elegem como copastores. Na ausência do pastor, ele desempenha as mesmas funções, amém? O ponto 1, ele se dividia em 3 tópicos, né? Que é o significado da função de presbítero, a liderança local e as qualificações dos presbíteros, amém? Então, sobre o significado, né, dessa função. Na Bíblia, o termo grego, ele significa, para presbítero, o termo grego significa uma pessoa madura, uma pessoa idônea, né, em quem você pode confiar. Aleluia. E no hebraico, a palavra correspondente é zaquém. Em Israel, essa função do presbítero, ela era exercida pelos mais velhos, significa isso, mais velho, mais sábio, né? E quando Deus enviou Moisés ao Egito, a gente vê também que a orientação de Deus, né? O próprio Deus orientou a Moisés que comunicasse primeiro aos anciãos, né? Aquela sua missão libertadora. A gente pode ver lá em Êxodo 3:16, né? Vamos sempre fazer aqui a referência bíblica para não ficar só nas nossas palavras. Aqui, Êxodo 3:16, disse o Senhor, né? Vá, reúna autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Então, essas autoridades eram exatamente os anciãos da época, né? Então, Deus ordenou a Moisés para consultar essas pessoas. E também, quando ele foi ali à presença do faraó, também essas pessoas o acompanharam, né? Eram as autoridades da época. Então, há sempre essa função dentro da igreja, desde o Antigo Testamento. Aleluia, né?
e sobre aqui a liderança local, né? O apóstolo Paulo, ele cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Nós podemos ver que as funções, lá na frente nós vamos ver as funções específicas, né, dos presbíteros, que é pregar e ensinar, que é resolver problemas mais difíceis, eles eram sempre consultados, orar pelos doentes e até pastorear também, né? São pessoas que têm grande autoridade, merecem respeito, né, dentro da igreja, já conquistaram esse respeito através do seu testemunho de vida, amém? E vamos ler aqui, né, 1 Timóteo 5:17, fez até parte aí da leitura, né? Não, foi Tito e Pedro, né? Pronto, vamos ler aqui em 1 Timóteo, não vai ser repetida não, nossa leitura, aleluia, e vai nos falar dessa importante função do presbítero de pregar e ensinar. Diz assim a palavra de Deus em 1 Timóteo 5:17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, e especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Olha aí a função de pregar e ensinar, né? Auxiliando ali os seus pastores. Aleluia. Glória a Deus, né? Vamos aqui na sequência. O ponto 1.3, as qualificações. Quais são as qualidades que tem que ter esse presbítero, bispo ou ancião dentro da igreja? No Novo Testamento, as referências aos presbíteros se encontram no plural, ou seja, presbíteros, né, bispos, anciãos, ou seja, cada igreja local não tinha apenas um, né? São sempre vários esses personagens ali auxiliando no trabalho da igreja, né? Ele é um cargo eclesiástico de altíssima importância, desde o Antigo Testamento e também no Novo Testamento, e que exige, né, o cargo. Sobre essas qualificações, a gente vê que a maturidade é um dos principais requisitos para os presbíteros. Essa maturidade espiritual, ela é bem diferente da questão da idade, né? Porque a gente vê que Timóteo, ele era um jovem, né? E já tinha essa função. Paulo tinha lhe ordenado para administrar igrejas, né? E era um jovem. Então, e quantos, né, infelizmente, a gente pode ver pessoas que têm longos anos na igreja, mas que ainda não adquiriram a maturidade espiritual. Então, uma coisa não está diretamente relacionada com a outra, né? Jovens podem também alcançar, ao nascer de novo, alcançar essa maturidade, amém? É o que nós desejamos, né? Essa maturidade espiritual. E adquirir, né, essa qualidade para o presbitério. Aleluia. A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas, nos fala aqui o comentarista, para o exercício fiel dessa função de presbítero. Tais qualificações estão descritas em Tito, no capítulo 1, no versículo 6 ao 9. Eu estou vendo aqui se eu não já li, que é para não ficar repetitivo. Pronto, a gente leu Tito 1, do 5 ao 7, né? Vamos ler do 6 ao 9. Ver aqui o que Paulo nos diz, né, sobre essas qualificações do presbítero. Aleluia, como ele deve ser. Tito, né? Paulo a Tito, capítulo 1, versículo do 6 ao 9. Diz assim a palavra de Deus. É preciso que o presbítero ele seja irrepreensível, né? Já lemos aqui esse versículo, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Aleluia! Acho que aqui são qualificações de todo cristão, né? De todo aquele que ama a Cristo, que se diz cristão, tem que ter
esses requisitos. Quem dera nós, né, alcançarmos todas essas qualificações. Mas aqueles que estão à frente do ensino, da administração, né, de cuidar dos rebanhos, enfim, esses é que necessitam mais ainda de terem, de reunirem todas essas qualificações, né, que Paulo coloca aqui, recomendando a Tito, né? Aleluia, é o que nós desejamos alcançar. Glória a Deus. Vemos ainda aqui, em relação a esse ponto, né, a síntese do tópico, nos fala o seguinte: o termo presbítero, do grego presbiteros, é um sinônimo de bispo. O termo grego seria episcopos, de professor também, que diz que é didascolos, né? Então, são termos que são sinônimos, amém? E também de pastor, né? Logo, a sua função do presbítero é também pastoral. Glória a Deus, é a síntese do tópico. E no ponto 2, fala sobre a importância do presbitério. Glória a Deus, a cada momento nós vemos cada vez mais, né, a relevância, a importância desse ministério. E o ponto 2, ele está dividido em significado do termo, a atuação do presbitério e a valorização do presbitério. Vamos ver cada ponto desse, amém? Sobre o significado, né? Pastor, bispo e presbítero descrevem os mesmos homens, né? A gente viu ali na síntese do tópico 1, que o termo grego, ele é sinônimo, né? Essas três palavras, amém? E como lemos, né, também lá em 1 Pedro, vamos ler. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. E também em Tito, pronto, que foi a leitura em classe, né, que nós fizemos no início. Pedro, capítulo 5, aleluia, 1 e 2 e Tito. Pronto, já lemos, né? Os irmãos podem ver aí a referência depois e fazer essa leitura com mais calma, amém? Pegando sua Bíblia e fazendo aí a leitura, né, para complementar a aula, que o nosso tempo é curto. Então, são 3 palavras que descrevem aspectos diferentes da mesma função, do mesmo trabalho, ou seja, é a mesma missão, não tem diferença, né? Aleluia, glória a Deus. Então, esse significado é o mesmo. No ponto 2, sobre a atuação do presbitério. No Concílio de Jerusalém, o comentarista ele coloca aqui, né, essa importância desde o início da igreja primitiva. No Concílio de Jerusalém, em relação às sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, os apóstolos e os anciãos, que eram os presbíteros, eles foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Estava sendo debatido, né, a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, essa questão da circuncisão, né? Os judaizantes, aquele grupo, queria impor, fazer essa exigência sobre a circuncisão, né, que a gente via lá no Antigo Testamento. E isso para os novos convertidos, né, para aqueles que estavam sendo alcançados pela pregação dos apóstolos, e que eles queriam exigir que eles também tivessem que fazer a circuncisão para serem considerados cristãos, né? E Paulo era contra, né? Ele se reuniu ali, e Lucas relata, né, que Paulo e Barnabé, eles chamaram também os anciãos para discutir essa questão e chegaram no consenso de que não era necessário, né? Era pela fé, aleluia, e aqui estamos nós, né? Pela fé e sem a exigência da circuncisão, glória a Deus. Esse debate, né, esse Concílio de Jerusalém, foi por volta do ano 49, né, que aconteceu ali em Jerusalém, glória a Deus. Então, a atuação dos presbíteros é importante. Eles são sempre convocados para debater causas contraditórias, causas que coloquem em dúvida, né, o agir do cristão. Então, essas pessoas são conselheiras também. Aleluia, glória a Deus. E isso é maravilhoso, né? E o ponto 2.3 fala sobre a valorização do presbitério. O presbitério, ele deve ser valorizado, porque desde os primórdios, a gente tem visto aí, né, da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. O próprio Deus ordenou a Moisés, como a gente viu lá na leitura em Êxodo, né, para que Moisés consultasse e pedisse o apoio dos anciãos, dessas autoridades
locais. Amém? Glória a Deus. E no Novo Testamento não é diferente, né? Mostra que apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, né? Mas pelo conselho de obreiros, ou seja, é a gestão participativa, né? Que se fala muito no mundo secular. A gestão participativa, um colaborando com o outro para formar um todo forte. E é assim que deve ser a nossa igreja, né? Aleluia. Nós temos aí a união do Espírito Santo. Glória a Deus. E a síntese do tópico 2, ela fala que, fundamentado na palavra de Deus desde os primórdios cristãos, o presbitério atua no governo da igreja local junto ao pastor titular. É uma parceria, né? Glória a Deus. São os auxiliares, né? Daquele homem que é colocado por Deus à frente da igreja. Aleluia. E ainda sobre esse ponto 3, né? Aliás, 2, 3, sobre a valorização do presbitério, a gente vê aqui que o presbítero, ele é o auxiliar do pastor, como já dissemos antes, ele é um parceiro. E ele deve ser aquela pessoa fiel ao seu pastor, né? E levar as questões ali ao pastor com sinceridade, com liberdade, né? Aleluia, que haja também essa abertura por parte do pastor, essa maturidade para ouvir e para resolver questões que sejam contraditórias, que sejam colocando ali dúvidas, né? Ou algum empecilho, ou algo que está sendo feito de forma errada, que o pastor possa ter, assim, liberdade para ouvir, dê essa liberdade aos presbíteros e auxiliares e ouça, né, que é a função do líder, né, ouvir e melhorar, né, mudanças podem acontecer para que haja o crescimento e que tudo funcione bem, né, na casa do Senhor, para que não haja divisões, né, o grande objetivo é esse, é um corpo, né, a igreja é o corpo de Cristo. E sabendo que essa fidelidade, né, do presbítero, em geral, né, de todos os auxiliares para com o seu pastor, é como se estivesse ali sendo fiel ao Senhor, né, porque algum dia ele vai prestar conta do agir dele a Deus, né, tem que ter essa consciência. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E ainda o comentarista, ele traz também uma explicação sobre como ocorre, né, o presbitério nas Assembleias de Deus. Ele diz aqui, nas Assembleias de Deus, embora o trabalho do presbítero tenha a sua definição, passou a ser também visto como o penúltimo cargo a ser exercido pelo obreiro na sucessão das ordenações, antes de ser consagrado a evangelista ou pastor, né? Aleluia. Ele vai seguir nessa hierarquia dentro das Assembleias de Deus. O ponto 3, né? Vamos ler aqui o ponto 3, que fala sobre os deveres do presbitério. Quais são os deveres, né, dessas pessoas maravilhosas? Primeiro, apacentar a igreja, liderar a igreja local e ungir os enfermos. Aleluia, que lindas funções, né? Que ministérios maravilhosos. Ele traz aqui também, destaque o comentarista, que o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta a ser exemplo na igreja. Olha aí o testemunho de vida, né? Como é importante. Então, vamos ao ponto 3, sobre os deveres do presbitério. Primeiro, né, apacentar a igreja. Os presbíteros, eles têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra. O apóstolo Pedro exortou aos presbíteros da sua época acerca desta tarefa. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 ao 3, né? Aleluia. E nós já lemos, né, esse trecho. E eu gostaria de trazer também aqui Jeremias 3:15. Vamos ver aqui o que o Senhor disse, né, a Jeremias. Aleluia. Que tem que ser com amor, né? Todo o agir, todo o trabalho da igreja tem que ter amor pelas ovelhas, pelas pessoas. Diz aqui a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Então eu lhes darei governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria
e com entendimento. Aleluia. É conforme a vontade de Deus, né? Glória a Deus. É com muita sabedoria. Essa sabedoria, ela vem de quem? Ela vem do alto, né? Glória a Deus. Os presbíteros, eles fazem parte da promessa de Deus ao povo. É um dom, né? O Senhor está prometendo aqui. Lhes darei governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. Aleluia. Isso é maravilhoso, né? O Senhor tem prometido pessoas para cuidar do seu rebanho. O ponto 3.2 fala sobre a função, né, os deveres do presbítero em liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação, que é o governo e o ensino. Então, o sucesso nessas duas áreas, né, de administrar e de ensinar, depende de um bom testemunho, em primeiro lugar, né, um testemunho pessoal, de uma boa formação também, uma formação bíblica, né? Lembra da aula passada que nós falamos sobre o outro dom ministerial, né? Que a gente via que era o mestre, né? Os mestres e doutores, e que se não lê, não sabe ensinar, né? Então, a formação bíblica teológica, ela é super importante também para os presbíteros, que eles também têm essa função do ensino, né? Então, tem que ter o bom testemunho e a formação bíblica teológica, né? Porque aqui é o nosso fundamento. Aleluia. E isso é válido para todos os cargos da igreja. Glória a Deus. Tem que liderar com amor, como nós já dissemos antes, né? Então, a gente pode ver aqui a referência em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, né? Diz assim a palavra do Senhor: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então, não é por força nem por violência, mas com amor, né? Que nós devemos ensinar, e assim também os presbíteros, né? Aleluia, para desempenhar a sua função e ganhar mais almas para o reino de Deus, com amor. Glória a Deus. Ensinar e governar com equidade e seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão nobre tarefa. Glória a Deus. E ainda sobre os deveres do presbitério, nós vamos ver aqui a questão do ungir os enfermos, né? Diz assim lá em Tiago 5,14: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre eles, ungindo com azeite em nome do Senhor. Glória a Deus, né? Então, esse sentido, né, da unção com óleo, ela vai muito além da nossa compreensão. Glória a Deus, da nossa compreensão racional. Ela é fé, né? É algo que tem a ver com a fé mesmo, e de crer que ali você recebe a unção, você recebe a bênção, né, através das mãos ungidas, né, dos presbíteros e dos pastores. Glória a Deus. É um ato de fé e também de obediência. Lá no Salmo 23, a gente vê ali Davi, né? Glória a Deus, Davi dizendo que o Senhor é o meu pastor, né? E nada me faltará, glória a Deus. E ele diz no verso 5, né, na parte B, que unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, aleluia. E ali Davi se refere exatamente à função do pastor, né, que ali colocava o óleo sobre as ovelhas, e aquele óleo ele servia também como um repelente, né? A gente sabe que os insetos ali, eles buscam muito, né, os animais do campo, e quando a ovelhinha ela era ungida com óleo, ali acalmava, né, aquele animal estava impaciente, atribulado pelo ataque ali dos insetos, e ele se acalmava porque repelia, né? Então, trazendo para a nossa vida que há tanto simbolismo, né, da ovelha e também do pastor, né, essas lindas funções determinadas por Deus. E a unção com o óleo vai o quê? Trazer um ânimo, um bálsamo, né, para as nossas vidas, porque cremos, né, porque temos fé
não em quem está nos ungindo, mas no Senhor, que tem o poder e que delega esse poder às mãos que trazem ali aquela unção para nós, que oram e que impõem as mãos sobre os enfermos e eles são curados, né? O Senhor Jesus, ele nos deu esse poder, né? Aleluia, glória a Deus. E por que ungir a cabeça, né? Davi coloca esse termo, ungir a minha cabeça com óleo, porque é exatamente onde estão os pensamentos, onde se inicia tudo. A gente vê hoje os meios de comunicação nos atacando, né? A cada momento são importantes, né? Para nos informar, mas trazem muitas más notícias, muitas coisas que podem nos abalar, né? Então a mente humana, ela é muito fértil, né? E pode ali ficar perturbada, né? Então essa unção com óleo vai muito além da nossa compreensão, né? E que nossos pensamentos fiquem no que é bom, no que é agradável, né? O Senhor nos recomenda dessa forma, que a gente pense no que é agradável ao Senhor, né? Que a gente fique nesse pensamento do bem, glória a Deus. Vamos ler aqui em João capítulo 14, no versículo 26. João 14, 26. A recomendação do próprio Jesus, né? Ele nos promete, ó, João capítulo 14, versículo 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse, né? Que venha ao nosso pensamento só coisas boas, né? Só coisas do Senhor. Aleluia. Que tudo que nos afeta, né? Tudo que venha a nos atrapalhar no nosso ministério seja eliminado em nome de Jesus, né? Que só fiquem as coisas boas. Glória a Deus. E a síntese desse tópico fala o seguinte: apacentar a igreja de Cristo, liderar uma igreja local, ungir os enfermos são algumas das muitas responsabilidades do presbítero. Aleluia. E a conclusão nos diz: vimos que os termos presbítero, bispo e pastor, eles são sinônimos, né? Os presbíteros, os bispos, sempre formaram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Ou seja, são termos equivalentes, são pessoas, devem ser homens cheios do Espírito Santo, e nós somos gratos a Deus, né, por essas pessoas, tanto pelos nossos pastores, como todos aqueles que formam a liderança da igreja. Nós temos que agradecer a Deus, principalmente, né, já que estamos falando sobre a função dos presbíteros e bispos e anciãos, nós devemos ser gratos a Deus por estes homens que auxiliam na igreja e que são importantes, né, para o crescimento da obra de Deus. Nós sabemos que cada cargo, né, tem suas dificuldades, né, e essas pessoas precisam ser obreiros fiéis, aleluia, e servir com humildade, com obediência a Deus, né, e aos seus pastores, e nós devemos orar por esses homens também. E eu já agradeço a todos que se dedicaram, né, que tiraram alguns minutinhos para ouvir essa aula, né, essa lição de número 11, aleluia, e que nos traz, né, um pouquinho sobre a vontade de Deus, os dons, né, que o Senhor tem dado a cada um, né, aleluia, conforme a sua vontade, de forma gratuita, né, aleluia. E a nossa oração final, nós vamos orar por essas pessoas especiais, né, que têm tanto cuidado e que são tão importantes na igreja, amém? Que nós possamos curvar nossas cabeças, né, e agradecer a Deus. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos, Senhor, uma bênção especial sobre todos os teus servos, Senhor, os presbíteros da igreja, Senhor, essas pessoas que são tão importantes, Senhor, para o crescimento da tua obra, Senhor, dá perseverança, Senhor, capacita cada um, que eles, Senhor, não desistam e continuem, Senhor, fiéis, continuem, Senhor, resistindo ao mal, Senhor, e dando bom testemunho, para que possam ser exemplos, Senhor, na tua casa. Aleluia. Cuida, Senhor, de cada um. Livra, Senhor, das ciladas do inimigo, Senhor, que eles possam ser homens que possam servir, Senhor, de exemplo na igreja. Aleluia.
Glória a Deus, e que possam, Senhor, naquele dia serem chamados por Ti, Senhor, para receber o galardão pelo tão bom trabalho que fizeram aqui, Senhor, cuidando das Tuas ovelhas. Sei com cada um, Senhor, nos dá também uma semana de bênção a todos os ouvintes, aleluia, a todos aqueles que buscam aprender sobre a palavra de Deus. Eu agradeço em nome de Jesus e fiquem com a paz do Senhor. Amém.